Boa noite e shalom a todos. Você está aqui no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e também pela página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, pelo Facebook. Meu canal, sim, é o canal do YouTube, né? Rodrigo Dias Silva, servo do Adonai, e também aqui pelo Facebook a página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Seja muito bem-vindo a este canal, a essa plataforma de aprendizagem, de ensinamento, de reflexão da palavra do Eterno. No último domingo, tem mais ou menos uns 2 domingos atrás, né? Eu fiz aqui um shiur intitulado Religiosidade e Espiritualidade. Qual é a diferença? E eu quero continuar falando sobre este assunto. Porém, hoje eu tenho um tema subordinado a este, porém um pouco diferente, no qual nós vamos estar refletindo. Nós vamos falar hoje sobre o Sinai, né, o evento do Sinai. É muito importante que as pessoas entendam o que ocorreu no Monte Sinai. É muito importante que você entenda, que todas as pessoas que creem em Deus entendam o que aconteceu no Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai é um fato único, muito forte, impactante e que marca a entrada de uma forma assim mais forte, veemente, visível, real, profunda e impactante daquele que criou todas as coisas neste mundo. Pode-se dizer que é um evento no qual o céu toca a terra e a terra sente o céu. O Sinai pode-se dizer que é o evento que ocorreu no Sinai, né? Pode-se dizer que é o ponto de encontro. O Sinai foi o ponto de encontro entre o ser criado e o Criador de todas as coisas. Então, é muito importante enaltecer o nome do Eterno, do Criador. É muito importante nós olharmos para o Sinai e falar algumas coisas importantes sobre este evento que ocorreu lá no passado. E hoje eu vou iniciar aqui uma série de lives falando do que ocorreu no Sinai. Esta é a primeira que vai ser vinculada ao mesmo assunto da questão religiosidade e espiritualidade. Estou aqui para fazer reflexões com as pessoas que faz parte do meu canal, que segue, né, os meus ensinamentos pelo canal do YouTube e também pela plataforma aqui do Facebook. Então, religiões no mundo, tem muitas. Existem 3 grandes religiões no mundo, né? O judaísmo é a primeira delas. Depois surge o cristianismo e, em terceiro lugar, né, tem também o islamismo. Este ismo aí, que caracteriza as religiões, que é uma expressão usada para poder falar da religiosidade, está presente no mundo de diversas formas, de diversas maneiras, né, com várias vertentes. Mas é bom você entender que todo o ismo, ele é nada mais, nada menos do que uma tentativa humana de se conectar com o Criador, de se conectar com Deus. Agora, o que aconteceu no Sinai é algo que nenhuma religião, depois daquela expressão de fé, né, que Deus entrega no Sinai, foi capaz de fazer a mesma vez. Nem o cristianismo, nem o islamismo, né, e nem o judaísmo rabínico, né, com os seus
vários dogmas, com as suas intermináveis halahot, né, que são regras, pode fazer a vez daquilo que foi entregue e outorgado no Sinai, né? Perdão. Então, queridos, é muito importante eu e você entender aquilo que foi entregue no Sinai. E hoje nós vamos falar sobre o Sinai, né? Um estilo de vida divino, né? Ali no Sinai, Deus desce para entregar um estilo de vida para o seu povo. Ali no Sinai, Deus resolve chamar o homem através do representante dele da época, que era Moisés, para poder conhecê-lo. O ponto de encontro entre ser humano, humanidade, e o ser divino, né, o Criador, ocorreu no Monte Sinai. É muito importante eu e você entender isso, né? Então, no Monte Sinai foi entregue um código de conduta, um estilo de vida, normas, padrões para aqueles que quisessem servir, conhecer, servir ao Deus único e verdadeiro. Lembrando que o contato que Deus faz com o ser humano, ele faz através de um povo, através de uma nação, através de um personagem. Ali no Sinai, esse personagem é Moisés, né? Que no hebraico, o nome original verdadeiro dele é Moshe. Então, Moshe, Moisés, ele é chamado por Deus, ele teve uma vida preparada, e Deus o preparou para aquele momento, né? Onde a vida dele foi poupada, e ele foi pego por uma princesa egípcia e criado ali da forma egípcia, porém, ele como um hebreu, né? Ele permaneceu com a sua cultura hebraica, né? Os seus pais o educaram e o criaram da forma hebraica, da forma hebreia, mas ele também recebeu uma educação egípcia, porque sua mãe de criação, né, sua mãe que o abraçou e o impediu que ele fosse morto no Nilo, o educou de uma forma egípcia. Mas então, o Eterno, depois que ele fugiu, né? Depois que ele fugiu para o deserto por causa de ter assassinado um egípcio que batia ferozmente em um hebreu, ele então foge e fica ali durante muitos anos. Até que o Eterno, ele ficou 40 anos ali, né? Ele fugiu com a idade de 40 anos, depois ficou 40 anos pastoreando ali as ovelhas de Yetro, que é seu sogro, chamado por nós de fala portuguesa de Jetro. E depois desses 40 anos, ao pastorear as ovelhas de seu sogro Yetro, aos pés de um monte, ele vê uma sarça que ardia em fogo, porém ela não se consumia. E a voz do Deus Todo-Poderoso, que é um Deus único, se revela a ele, fala com ele, conversa com ele e revela para ele que ele tinha um plano na vida dele e através da vida dele para alcançar, né? Para alcançar o povo de Israel que estava preso no Egito, que estava sofrendo as consequências da prisão no Egito. E ali então, este Deus se revela a Moisés. Moisés, ele naquele momento perguntou, né? Quando o povo perguntar quem é o Senhor,
Quando o povo perguntar, quem me enviou, o que eu direi? Deus disse para ele, Yaher, Erier, Erier. Ou seja, eu sou aquilo que fui, que sou e que serei. Então, Deus mostrou o seu tempo atemporal, falou de uma atemporalidade para ele, falou que ele não está ligado ao tempo, não está preso à matéria, não é um ser, vamos dizer assim, humano comum, e ele se apresentou como um Deus que era, que é e que será. Como um Deus único. Aparece então, né, em Deuteronômio 6:4, a palavra Echad. Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai, Echad. Ouça Israel, o Eterno é o nosso Deus. O Eterno é um, é isso que significa a palavra Echad, hebraica, né? Que significa um, incorpóreo, indivisível. Não é três, é um. E este Deus, então, se revela a Moisés. Deus nunca se revelou na forma plural. Não existe deuses. Existe um Deus. O Criador de todas as coisas. E este Deus, ele se revelou. Nós só conhecemos ele porque ele se revelou. Ele quis se revelar. Ele quis se mostrar. Ele quis fazer-se conhecido pelas pessoas. Ele quis que a criatura dele tivesse um contato com ele. E isso aconteceu mais precisamente por intermédio de Moshe Rabbeinu, ou seja, o Rabino Moisés. Moisés foi o personagem principal para esta revelação. Não que o Eterno não tivesse se revelado a outros personagens antes de Moisés. Abrindo nossas Bíblias em Bereshit, Gênesis, podemos ver Deus se revelando ao primeiro ser que ele cria, que é Adão, né? Adão. A primeira mulher, Havá, Eva. Mais adiante, nós vemos ele se revelando, né, para Enoque, depois para Noé, um pouco mais tarde para Abraham, né, que é um personagem também extremamente importante para entendermos isso. Deus se revela a Abraham como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, no capítulo 17, né? Lá no capítulo 22, Deus se revela a ele como Yahuwah Yireh, o Deus da provisão, quando ele vai imolar seu filho, amando do próprio Deus, e Deus o impede de imolar o seu filho, e ali providencia para ele um cordeiro, para que ele pudesse sacrificar no lugar de Isaac. E aí, então, nasce o filho da promessa, Isaac, de Abraham, do qual veio a nação de Israel, que estava agora, na época de Moisés, presa no Egito, escrava no Egito, né? Escrava ali naquela condição caótica, porque de Abraham veio Isaac, de Isaac veio, né, Jacó, de Jacó veio 12 filhos, dos quais Israel é um, né, o descendente, né, da promessa. E ali então, depois da morte, né, de Abraão, e depois deles irem para o Egito, né, de Jacó ir com seus filhos para o Egito, ali o faraó da época, que era amigo de Yosef, que era filho de Yaakov, de Jacó, ele falece, vem outros faraós que olham o povo de Israel, os hebreus, que vieram com a comitiva de Jacó na época de Yosef, para morar no Egito. E aí o que acontece, queridos irmãos? Aquele homem olha com maus olhos e escraviza aquele povo. Então, para isso, Deus se revela a Moshe. Bom, eu vou entrar, depois dessa introdução,
no shiur de hoje, né, que é estudo. A partir deste momento eu vou começar a discorrer um pouco mais sobre este assunto. Bom, o que eu quero falar é o seguinte: religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. O que Deus veio entregar ao ser humano? Porque foi a primeira vez na história que se fala de um Deus que desce em uma montanha, que chama um homem até aquela montanha e entrega a ele um código de leis, entrega para ele um conjunto de normas, entrega para ele revelações de quem ele era, o que ele queria, qual eram as suas exigências, qual era a sua intenção e como que ele queria que os seus filhos, as suas criaturas, vivessem. Então, assim como existe um manual para o funcionamento de um eletrodoméstico, para o funcionamento de uma máquina, e o fabricante entrega para quem adquire aquele produto, assim o Eterno estava entregando para Moisés um código de ética, um manual para o bom funcionamento de um povo, que ele estava agora selecionando para o representar neste mundo. A nação modelo, a nação escolhida, a nação que representaria Deus na terra, entre as demais nações pagãs. Porque na época, o que era o ser humano? Era um ser pagão, que não entendia sobre Deus, que não conhecia sobre Deus, que vivia cada um da sua própria maneira, que não tinha contato com o Deus verdadeiro e único. Então, este Deus verdadeiro e único se revela a um povo, a uma nação que ele mesmo elegeu. Para você entender esta minha fala, é necessário você estudar a fundo a história de Abraão, aquilo que Bereshit fala, Gênesis fala, desde o capítulo 12, que é a primeira menção sobre Abraão, até mais ou menos o capítulo 40 e poucos, né, de Bereshit de Gênesis, que vai falando até a morte de Abraão, né? Então, é necessário você mergulhar fundo na história de Abraão, como que Deus se revela a ele. E é necessário você enxergar que aquilo que Deus prometeu para Abraão, ele também prometeu, reforçou, reiterou para a sua posteridade, que foi Isaac e Jacó, né? Pai, filho e neto. Abraão, pai de Isaac. Isaac, pai de Jacó, que é neto de Abraão. Então, Abraão, Isaac e Jacó. Então, eles são os herdeiros da promessa. Por isso que eles são chamados de os patriarcas. Da onde veio uma nação, das entranhas de Sara com Abraão. Da onde sai Isaac, que é pai da nação de Israel. É muito importante você entender isso. Então, para que este povo, que já era um povo numeroso dentro do Egito, mas que não tinha um código de leis, que não tinha um manual ainda, que não sabia como funcionar, Deus entrega o quê? Uma religiosidade? Uma religião? Não. Deus não entregou religião no Sinai. É isso que eu quero que você entenda. Deus não entregou religião no Sinai. Deus não criou nenhum ismo no Sinai. Judaísmo é uma religião também. Judaísmo é uma religiosidade também. Servir a Deus não é seguir ismo nenhum. Todo ismo significa nada mais, nada menos do que uma religiosidade. Deus entrega um estilo de vida no Sinai. Deus entrega um estilo de vida divino.
baseado na Torá. Agora entenda, por favor, entenda. O que Deus entregou no Sinai? Entregou a Torá. O que é a Torá? Primeiro, vamos para o significado etimológico da palavra Torá. A palavra Torá, ela significa nada mais, nada menos do que instrução, ensino do Criador. Deus não entregou uma lei. As pessoas têm uma expressão extremamente errada, extremamente equivocada. Deus entregou a lei de Moisés. Não, Deus não entregou a lei, lei nenhuma para Moisés. Moisés não tem lei. Deus, ele deu instruções na mão de Moisés. A lei não é de Moisés. As pessoas falam, a lei de Moisés. Né? Lá no Sinai, Deus entregou a lei de Moisés. Não. Deus entregou a Torá. Ou seja, Deus entregou instruções, normas, ensinamentos. Deus entregou no Sinai, meus queridos e amados irmãos que me assistem, que vão assistir esse shiur, Deus entregou um estilo de vida baseado em códigos civis, morais, espirituais, sociais. Regras para uma sociedade funcionar bem, regras para um culto, um serviço, regras para uma família funcionar bem, regras, normas e instruções para que uma nação viesse a viver de acordo com as normas, a vontade e o querer dele, o único Deus que estava se revelando. Entenda isso. É muito importante. O evento do Sinai representa um dos momentos mais profundos da história espiritual. Não tem nenhum outro fato da história tão profundo, tão digno de atenção em matéria de religião como esta entrega da Torá, aonde o Deus verdadeiro, que escolheu uma nação, um povo, desce em um monte. Depois eu vou ler aqui, está separado, para me ler, fazer uma leitura para todos aqui, do que aconteceu naquele dia. A Bíblia diz em Êxodo, né, no capítulo 19, o que aconteceu na entrega da Torá, quando Deus vai entregar os 10 mandamentos, né? Êxodo 20 fala da entrega dos mandamentos. O capítulo 19, ele fala de Deus descendo no Sinai, falando com a nação de Israel. A nação de Israel se amedrontou de uma tal forma que as pessoas falam, Moisés, não queremos subir. Nós vamos descer, nós vamos morrer no monte. Nós não queremos contato com este Deus, porque ele é poderosíssimo. Nós vamos descer, ficar embaixo, e você sobe e fala com ele, porque ele te escolheu, ele te capacitará, mas nós vamos morrer, Moisés. A Bíblia diz que o monte fumegava, fumaça saía, o monte sacudia, e vozes, voz, mas lá está klot, que significa vozes no plural, ecoavam do monte, relâmpagos, trovões, e aquilo foi um evento único. Foi um evento único na história da humanidade. Prova para mim uma literatura que mostre um Deus descendo para entregar um conjunto de normas e leis para outros povos. Não tem. Quando foi fundar o islamismo, nenhum Deus desceu para entregar o Corão para ninguém. Quando foi se fundar o cristianismo, nenhum Deus desceu também para entregar um Novo Testamento para ninguém. Deus enviou Yeshua para viver de uma forma coerente com aquilo que ele já tinha entregado no Sinai, e ali não foi criado por Yeshua nenhuma religião. Yeshua não criou o cristianismo, Yeshua não criou outra religião
O cristianismo foi criado nos concílios, Concílio de Nicéia, 125, aprimorado, Concílio de Trento, 180, e outros concílios. O budismo não recebeu da parte de Deus nenhuma intervenção para ser criado. Nenhum ismo da terra teve a presença de Deus lhes entregando. Não tem aí os mormons, que diz que um suposto morong, um anjo vem e entrega tábuas de ouro com uma nova Bíblia para eles? Cadê esse anjo? Quem é esse anjo? Não existe uma literatura no planeta que fale tanto dos anjos e que dê tanto nome de anjo como a literatura judaica. O Talmud, o Zohar, o Midrash, né? A Kabbalah, que é o estudo místico da fé judaica, não tem. E dentre todo este conjunto enorme, que é uma coisa gigantesca, o nome dos anjos dentro da literatura judaica, tem anjo que você nunca imaginou que existia. O livro de Enoque, ele fala de dezenas de nomes de anjos. Não aparece esse tal de Morong. Quem é este Morong? Né? Então, não existe nas religiões da Terra nenhum evento que mostre, que comprove, que venha. Porque a entrega da Torá no Sinai é um fato. É um fato. É algo documentado. É algo que está na Bíblia, que está fora da Bíblia. Há várias literaturas que mencionam a entrega da Torá pelo único Deus ao povo de Israel no Sinai. Então, a humanidade só conhece o Deus verdadeiro, porque este Deus verdadeiro se revelou à humanidade através de um povo que ele mesmo escolheu. Qual é este povo? O povo de Israel. Conforme nós vemos, Deus tirando o povo de dentro do Egito, levando eles para o Monte Sinai e entregando nos pés do Monte Sinai este povo uma lei, ou seja, a Torá, um código de conduta para o povo. Né? Um conjunto de regras, ou seja, dando instruções para um povo viver de acordo com a vontade dele. Como fazer as cerimônias, como fazer os sacrifícios, como viver de maneira justa, agradável, sensata, equilibrada, como tratar o seu pai, como tratar a sua mãe, como tratar a esposa, como tratar o marido, como tratar os filhos, como obedecer os reis, como ouvir os profetas, como os sacerdotes deveriam se comportar dentro do Mishkan, tabernáculo, depois dentro do Beit HaMikdash, o templo, como que uma mulher deveria se comportar, né? Depois que ela tivesse um filho, depois do seu ciclo menstrual, como que o homem deveria plantar, qual tipo de comida deveria comer, qual tipo de comida não deveria comer, e enfim, na Torá tem de tudo. Então, queridos, a humanidade só conhece o Deus verdadeiro e único e verdadeiro por intermédio dele mesmo que se revela ao ser humano. Né? Então, de maneira absolutamente nenhuma, Deus entregou religião no Sinai. Deus entregou no Sinai um estilo de vida divino para um povo que ele escolheu viver de acordo com este estilo de vida divino, ou seja, a Torá. Você quer saber o que é a Torá? Não é um livro desconhecido. Você que é cristão conhece muito bem a Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Bereshit, Gênesis, né, que é Gênesis. Êxodo, né, Shemot. Vaikra, que é Levítico. Bar-Midbar, que é Números, né? E Deuteronômio, né, que é Devarim. É assim que é chamado esses nomes, né, dentro da língua original na qual a Bíblia foi escrita, que é o hebraico. Bereshit, Shemot,
Devarim, né? Vaikra, Bamidbar e Devarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso é a Torá. A Torá foi o próprio Deus quem escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de esmeralda, conforme a literatura judaica ensina, e entregou para Moshe no monte. O restante, durante 40 dias e 40 noites, Deus ditou e falou: Moisés, escreve isso. E ali, em papiros, pergaminhos, Moisés escreveu tudo aquilo que está escrito desde Gênesis até Deuteronômio, naqueles 40 dias. Ele escreveu, o Eterno o sustentando, dando forças a ele, imergido, envolvido em uma atmosfera espiritual. Ali ele não teve fome, não teve sede e não teve cansaço. Deus o sustenta e ele escreve durante 40 dias e 40 noites tudo o que está escrito na Torá, com exceção das 10 palavras, dos 10 mandamentos, que está escrito nas tábuas de esmeralda que foi entregue na mão de Moisés. O próprio Deus escreveu com a sua mão em uma tábua de esmeralda e entregou para um homem. Agora, eu vou fazer aqui só um pequeno comentário em cima disso. É um pecado, um erro, uma falha muito grande quando alguém, um padre, um pastor, um pregador qualquer, diz que Jesus Cristo veio para quebrar, anular, desfazer da lei de Moisés. Não. Por favor, nunca aceitem isso, amados irmãos. Nunca creia nisso. Nunca engula essa falácia cristã de que Jesus aboliu a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela não é de Moisés, é a Torá que Deus entregou e ela é eterna. Entenda a outra coisa que a literatura judaica fala, tanto o Talmud quanto o Zohar, que a Torá já existia. A Torá já estava, ela estava com Deus, ela já regia o céu, já regia o mundo espiritual. Deus simplesmente desce no Sinai para revelar aquilo que já existia no céu, para trazer um modelo e fazer da nação de Israel uma nação modelo para toda a humanidade. Aí vem o Filho de Deus e abole a lei de Moisés. Por favor. Isso é inaceitável. Isso não existe. Yeshua veio para viver de conformidade com a Torá e não se opor e desfazer dela. Bom, ao contrário, né? Aqui está falando do evento no Sinai, né? Da percepção comum, o Eterno não instituiu uma religião formal, mas revelou um caminho, né? Raim, um caminho que significa vida, né? Raim, vida. Um padrão de existência que envolve ética, justiça, santidade e relacionamento contínuo. O que Deus entregou então no Sinai? Um estilo de vida divino. Aonde, né? Este caminho geraria vida. Quem trilhasse por este caminho, abraçando os ensinos da Torá, as instruções que este Deus estava dando, ele entraria pelo caminho, um caminho que geraria vida, traria vida espiritual para essa pessoa. Essa experiência, né? Envolve a ética, o que é a Torá? A Torá, ela é um código de ética, de justiça, de santidade e um relacionamento, ensina você a ter um relacionamento contínuo com o próximo e com Deus. Olha bem para você ver. São 2 tábuas. E 5 mandamentos em uma,
5 mandamentos em outra. Em uma tábua está 5 mandamentos que fala de relacionamento do homem com outro homem. Como que Deus queria que a nação de Israel vivesse com outros homens. Né? Então, a primeira tábua fala de relacionamentos da nação de Israel com o homem. Já as outras 5 regras contidas na outra tábua falava de relacionamentos da nação de Israel com Deus. Como que este Deus queria que a nação de Israel vivesse com ele. Então, relacionamento com Deus, relacionamento com o homem. Relacionamento com o homem, relacionamento com Deus. Deus ensinando para o seu povo, o povo de Israel. Eu quero que vocês se relacionem bem comigo através destas 5 regras aqui. E eu quero que vocês se relacionem bem uns com os outros, com toda a humanidade, através destas 5 regras que eu estou entregando na sua mão agora, Moisés. Então é muito importante relação vertical e relação horizontal. Na relação vertical, nós temos nossa relação com Deus. Na relacionamento horizontal, nós temos o nosso relacionamento com o homem, padronizado pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Então, continuando. A Torá não foi dada para criar meros praticantes religiosos. Não. Deus não quis instituir nenhum ismo no Sinai. Aí surge, com o passar do tempo, né, a expressão judaísmo, que veio a caracterizar aqueles que seguiriam os ensinos da Torá, né, os ensinos da fé do povo hebreu, do povo de Abraão, do povo que viveu ali junto com Moisés, do povo que recebeu a Torá no Sinai, dos amigos de Moisés, dos contemporâneos de Moisés. Então a este povo foi dado, né, o título de judeus, e então a prática deles era a prática do judaísmo. Mas isso é uma criação humana. Não foi Deus quem deu um judaísmo para ninguém. O judaísmo, sim, é a religião mais antiga do mundo. E ela tem como base a Torá e a fé que Deus entregou no Sinai para o seu povo. Mas isso também é uma criação humana. Porque o próprio Deus não quis este ismo. Não criou este ismo. Este ismo, né, o judaísmo, propriamente dizendo, com todo o seu conjunto de regras, normas rabínicas, é fruto da religiosidade própria do ser humano. O ser humano, ele gosta de religião. Ele depende de religião. Mesmo que Deus não queira que ele seja religioso, ele acaba sendo. Então, queridos, Deus no Sinai não cria religião. Não entrega religião. Deus no Sinai, ele dá, meu amado e querido irmão, um estilo de vida. Ele estipula um estilo de vida divino e não uma religião. Entendamos isso. Então, a Torá não foi dada para criar meros praticantes religiosos, mas para formar um povo que refletisse o caráter divino na terra. Foi para isso que Deus desceu no Sinai, chamou Moisés, falou com Moisés, para entregar para ele um estilo de vida. Não para que surgisse a primeira religião. Apesar de que acabou surgindo, né? Depois, com o passar do tempo, acrescentaram este ismo aí, né? Que aparece, se não me engano, no livro de Esther, né? Primeira vez que aparece a expressão judaísmo na Bíblia. Então, a ideia central é que, entenda essa ideia central. Eu quero que você entenda no decorrer das lives que eu vou fazer aqui, porque essa é a primeira. Eu acredito que eu vou fazer mais umas 3, 4 lives sobre este tema aqui. Né? Vai ter continuação. Tem uma ideia central. Eu tenho um objetivo. O estudo, ele tem um tema central, o ideal, a ideia central, né? Que eu quero que você entenda.
né? A ideia central é que Deus deseja uma nação que viesse de forma tão alinhada, vivesse de forma tão alinhada com a sua vontade, que servisse de nação modelo, que servisse como modelo visível para todas as outras nações da terra. Este conceito transcende rituais e alcança o coração da existência humana. Agora, eu quero te revelar duas coisas importantíssimas aqui. Estou aqui com a Torá da editora Sefer, comentada pelos rabinos da antiguidade. Olha que interessante, que bonito, né? Texto em hebraico de um lado, texto em português de outro, com notas de rodapé que são explicações e comentário dos rabinos. Quero ler aqui com vocês dois comentários importantes sobre a entrega da Torá no Sinai. O que os rabinos, próprios rabinos, né, ensinam, falam sobre a entrega da Torá no Monte Sinai. Olha que interessante. O versículo 20 de Êxodo, capítulo 19, diz assim, eu vou ler o versículo 20. E desceu o Eterno. Então aqui fala da primeira vez que ele desce à terra, né? E pode-se dizer que também é a única, aonde ele conversa com o homem, dá código de leis para o homem, é a primeira e a única. Não existiu outra. Então, desceu o Eterno sobre o Monte Sinai. No cume do monte, e chamou o Eterno a Moisés. Então, Deus desce no cume do monte, e para subir até o cume do monte, ele chama um homem chamado Moshe, Moisés. E disse o Eterno a Moisés, desce, adverte ao povo, para que não ultrapasse a sua posição no termo, para ver ao Eterno, porque muitos deles cairão. O próprio Deus falou para Moisés, dizendo o seguinte, fala para o povo subir somente até onde eu demarcar. Não deixe ele subir com você, porque se subir vai morrer. Só para vocês entenderem a magnitude da entrega da Torá no Monte Sinai. Aí agora, isso aqui marca o contato de Deus com o homem. É interessante você entender isso. E desceu o Eterno sobre o Monte Sinai. Agora olha a explicação dos rabinos. Este encontro entre céu e terra realiza-se em função da outorga da Torá, simbolizando sua missão histórica. Deus desce aos homens e Moisés sobe até Deus. Então Deus falou, eu vou descer no Monte Sinai, no cume do monte, e você sobe até mim. E o povo vai ficar até no limite que eu demarcar. Não fala, deixa eles subir. Fala para eles, avisa eles que se subir vai morrer. E morreram. Muitas pessoas morreram naquele dia. Diz a literatura rabínica, né? E ali também houve ressurreições também. Só para você entender, segundo a literatura rabínica. Se está escrito aqui na Bíblia, na Torá, aqui não está. Né? Mas, segundo a Torá oral, né? Existem esses comentários que ocorreu isso naqueles dias ali. Vamos lá. Deus desce, então, até no monte e fala com Moisés para subir. As 7 semanas que transcederam desde o Êxodo. Então, desde a saída do Egito até a entrega da Torá, foram 7 semanas. E este número 7 não é à toa, tá? 7 é o número da perfeição. 7 é o número da perfeição. Então, entre a escravidão, a saída da escravidão até a liberdade, houve 7 semanas. Ou seja, houve um período perfeito para a preparação do povo, de preparação do povo para eles receber a perfeição da plenitude da Torá. Continuando. Egito as 7 semanas transcorreram desde a
o êxodo até o Egito são lapso de tempo mínimo de preparação para este gigantesco e singular evento da humanidade, que é a revelação, o Mamad Har Sinai. Ou seja, podemos dizer que toda a história espiritual da humanidade nada mais é senão um interlúdio entre a revelação do Sinai e a época messiânica, quando todos os povos da terra reconhecerão o Deus único e o servirão. Então, este evento é importantíssimo, meus irmãos. Semelhante a este evento, será só a vinda, o retorno do Mashiach. Só quando ele vier para reinar conosco é que será um período importante semelhante a este. Mas nunca houve, desde a época de Moisés até hoje, uma época tão importante, tão especial, tão marcante como esta na Terra, que foi a época da entrega da Torá. Continuando. Durante este longo período, haverá momentos de intensa luz e inspiração, e outros de ocultação severa e confusão. Mas o povo judeu deverá resistir com sua mensagem eterna até converter-se numa luz para todas as nações. Então aqui está o propósito pelo qual Deus ele chamou a nação de Israel e ele recrutou esta nação e deu a ela uma missão. Qual era a missão? A de ser luz para os gentios, luz para as nações da terra, luz para todos os povos da terra. Israel é a nação modelo. Israel foi resgatado, separado dentre as nações da terra para representar o Deus único e verdadeiro neste mundo. Para ser luz, igual uma lanterna na escuridão. Então, queridos, é importante eu e você entender isso. Então, o povo judeu deverá persistir com sua mensagem para ser luz da terra, né? Então, naquele dia o Eterno será será um, e o seu nome será um, né? Então, naquele dia o Eterno será um, e seu nome um. Então, entendam isso, amados e queridos irmãos que estão ouvindo e que vão ouvir este shiur. Agora, uma outra coisa importante que eu quero revelar, né? Que eu quero falar aqui. A literatura hebraica explica muito bem aquilo que está na Torá e que a gente não consegue entender. O que ela explica? Ela explica que os povos egípcios tinham dentro do Egito todos os povos da terra da época, presos ali junto com aqueles que vieram da terra de Israel na época de Jacó, que era pai de Yosef. José, o famoso José do Egito, foi filho de Jacó. Então nós todos conhecemos a história muito bem, né? De que ele vai para o Egito, vira escravo, de escravo ele é nomeada governante do Egito. Depois seus irmãos vão lá comprar comida. Ele não se revela a ele. Zafenat Paneia, né? Era o nome dele na época, mas ele sabia que ele tinha um nome verdadeiro. Seu nome verdadeiro era Yosef, filho de Yaakov. E ali então, em um determinado momento, ele se revela aos seus irmãos. Seus irmãos ficam com medo, ficam horrorizados, mas ficam ao mesmo tempo alegres, né? A história ela das 7 vacas magras, 7 vacas gordas e tal, período de fome, período de escassez e período de abundância e tal. E ali então, Faraó, que era muito amigo de Yosef, fala para ele: olha, traz todo o seu povo para cá. E subiu
da terra de Canaã ali, da terra de Israel, né? Da onde eles moravam naquela época com Jacó, subiu 70 pessoas, né? E ali então, junto com toda aquelas pessoas na época da escravidão, né? Eles foram escravizando todos os povos da terra. Tudo quanto era pessoa, midianita, amalequita, sabe, assírio, e vai. Aí por vai. Onde tinha uma nação na época, eles estavam sempre comprando escravos, sempre comprando pessoas, então ali existia gente da Etiópia, existia gente da Ásia, existia gente de tudo em quanto é lugar. A literatura rabínica fala que, nesta época, na época de Moisés, na época do povo de Israel, existia 70 nações no mundo. E que dentro do Egito, preso com Israel, estava povos dessas 70 nações. Aí agora eu quero que você entenda o seguinte. Quando a Bíblia fala de um povo que saiu, ela só fala Israel. Né? Israel sai com Moisés. Israel sai do Egito. Ali sai uma gama, uma pluralidade de povos. Não saiu só a nação de Israel. Saiu a nação de Israel, sim, né, o povo de Israel, os descendentes de Jacó, mas com eles saíram vários povos mistos com Israel. É bom você entender isso. Aí, o que acontece? Acontece aquilo que está escrito no versículo 15, que eu vou estar lendo aqui com vocês, né? Capítulo 20, melhor dizendo, e o versículo é o versículo 20, que diz assim, versículo 15, né? Aqui o versículo 15 diz o seguinte, vamos voltar aqui uma folha, e eu quero ler com vocês aqui. E todo o povo via os trovões. Então, olha que interessante. Quando Deus desceu no Sinai, houve muitos trovões, relâmpagos e terremoto. E o monte fumegava. As tochas, o som do chofar e o monte fumegava. Está escrito em Êxodo, capítulo de número, deixa eu ver aqui, 20, versículo 15. E viu o povo e tremeu. Qual era a reação do povo? O povo tremeu. E ficou de longe. Agora, olha o comentário rabínico sobre este povo e sobre esta revelação. Olha o comentário que está aqui, capítulo 15, versículo 20, na nota de rodapé. Rabi Yohanan ben Zakkai, que provavelmente escreveu todos estes comentários dessa Torá aqui, essa Torá maravilhosa. Eu recomendo você a ter. Torá da editora Sefer, tá? Torá azul da editora Sefer. É uma coisa fora do comum. Vozes não são vistas, mas sim ouvidas. Lógico, né? Então o povo ouviu as vozes. E olha que interessante. Também trovões podem ser ouvidos e não vistos. Mas o sentido exato da frase é que o povo percebeu as vozes que acompanhavam os trovões. O povo compreendeu a substância transcendental desde o aviso acompanhado por trovões e relâmpagos. Então, vozes no plural e não voz no singular. Você vai entender o porquê de vozes no plural. O povo compreendeu a substância transcendental, já falei isso aqui, como o texto menciona kolot. O que significa a palavra kolot? A Bíblia fala que o povo ouviu kolot. Significa vozes e não kol. Kol está no singular, voz. Kolot
está no plural, vozes. Então o povo ouviu e percebeu, sentiu as vozes lá no Monte Sinai, lá no cume do monte, quando Moisés estava lá. Olha que interessante. E não né? Colote, vozes. O povo percebeu vozes, né? E não voz, no singular. Podemos deduzir que a voz do Sinai dividiu-se em 70 vozes. Olha que interessante. Por que dividiu em 70 vozes? Em 70 idiomas, para que todos os 70 povos desta época pudessem ouvir e entender no seu respectivo vernáculo a proclamação do Sinai. Sabe o que significa isso? Que a Torá não foi entregue apenas a uma nação. Que a Torá foi entregue para a humanidade. Por quê? Que eu entendo isso, eu compreendo isso e eu posso afirmar isso. Porque aqui está a explicação. De que o povo ouviu vozes. Cada voz em um idioma. Cada pessoa de um respectivo idioma, de uma respectiva nação, entendia aquilo que aquela voz dizia, ouvia, compreendia aquilo que o Eterno estava falando. Então, Deus estava falando com a humanidade. Lógico, ele estava separando, selecionando, escolhendo uma nação, Israel. Mas tudo o que ele falou para Israel ali foi entendido para 70 nações da terra, mostrando que Deus incluiu todas as nações, todos os povos da terra na entrega da Torá. Então, a entrega à Torá, ela não é para um povo, ela foi entregue para toda a humanidade. Tem uma nação modelo, que é a nação de Israel, mas a Torá foi entregue para todas as nações da terra. É muito importante você entender isso, que quando Deus desceu no Sinai, 70 vozes ecoaram ali, e o povo percebeu. E aquelas 70 vozes, cada uma em um idioma, porque Deus... Aonde que surgiu isso? Você lembra da Torre de Babel? Os sábios de Israel falam que ali o mundo foi dividido em 70 nações. Por quê? Porque na Torre de Babel, Deus confundiu a língua, que era uma língua única do povo, em 70 idiomas naquela época. Então, desde Babel até que Moisés existia essas 70 nações. Hoje existe muito mais. Né? Muito mais. Se não me engano, hoje nós temos aí quase 300 nações no mundo. Né? Mais de 300 idiomas. Enfim. Então, entenda isso. Vamos continuar aqui e concluir este assunto. Para que todos os 70 povos daquela época pudessem entender no seu respectivo vernáculo a proclamação do Sinai. Em outras palavras, aquilo que a voz do shofar, né? Porque existia um tocado de shofar ali, né? E não era ser humano que estava tocando, hein? Provavelmente os anjos, tocando ali o shofar, que anuncia a chegada do rei. Né? Então esse rei era o próprio Eterno, o próprio Criador. Então, em outras palavras, aquilo que a voz do shofar proclamou no Monte Sinai não apelou exclusivamente ao coração ou à consciência de um povo, o povo de Israel, mas sim aos corações de toda a humanidade. Um rabino israelita escrevendo isso, hein? O mesmo aconteceu na revelação ao primeiro mandamento, eu sou o Eterno teu Deus, que visto este versículo, a sequência, que te tirei da terra do Egito, da escravidão dos escravos. Poderia ser interpretado como se fosse dirigido exclusivamente ao povo de Israel. Mas para impedir esta interpretação errônea, os sábios explicam que a oração sublime da fé judaica, Shema Israel, que significa escuta Israel, na qual proclamamos que Deus é um, é dirigida Lechol Bat Olam,
a toda a humanidade. Chegará o dia em que todos os seres humanos hão de confessar conosco que só existe um Deus único. Um único poder supremo, transcendental, metafísico, que dirige e orienta todo o universo. Eu encerro a transmissão de hoje dizendo: Deus não veio entregar uma religião no Sinai. Deus veio entregar um estilo de vida divino, como modelo para uma nação, a fim de que essa nação servisse de luz para toda a terra. Na entrega da Torá, os demais povos da terra da época não foram excluídos. Deus incluiu. Fez deles testemunha, falando e eles entendendo. Por isso que vozes foram ouvidas. E Deus falou no Monte Sinai, Israel entendeu, Egito entendeu, Assíria entendeu, mesopotâmios entenderam, etíopes entenderam, asiáticos entenderam. Aonde existia uma nação, um povo, eles ouviram ali, né? Nos pés do Monte Sinai, aquele povo que estava, das 70 nações que estava ali nos pés do Monte Sinai, que foi tirado na época que eles saíram do êxodo ali, né? Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, saiu Israel e uma multidão mista com eles. Então, essa multidão mista era essas pessoas dessas 70 nações. Que o Eterno te abençoe. Que este ensino, possa ter sido muito útil para você. Quero mandar aqui o meu shalom ao querido irmão Edgar Akiva, né? Eu vou entrar em contato com você, meu querido irmão. Um abraço. E também um shalom para meu querido irmão Edgar Reginaldo, melhor dizendo, Reginaldo Silva Gama, né? Que manda aqui uma saudação. E uma saudação aqui para uma pessoa especial, né? A Juliana. Um forte abraço e que o Eterno abençoe todos vocês. Siga o canal Rodrigo Dias Silva pelo YouTube, né? Servo de Adonai pelo YouTube. Dê lá o seu like, deixe lá seu comentário sobre os vídeos, né? Tem lá 182 vídeos muito bons para você desfrutar dos ensinamentos da Bíblia de acordo com a origem da fé, com a fé hebraica. E será para mim um prazer ter você lá como inscrito, como participante, como um seguidor, né, dos ensinos do Mestre, do nosso Mashiach e do Deus de Israel. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shavuot Tov, uma semana ótima para todos.